Boa noite, sejam todos bem-vindos. Agradecemos muito a presença de todos hoje nessa noite, nossa terceira noite da semana acadêmica. Vamos iniciar então a nossa atividade intitulada Por que devemos considerar a psicologia decolonial, com duas convidadas maravilhosas hoje. A gente avisa então, né, que essa atividade está sendo gravada, posteriormente a gente pode postar, então. A gente também avisa que as convidadas terão em torno de 30 minutos de fala e vocês podem ir colocando suas questões, dúvidas e contribuições para a gente fazer uma discussão final aqui no chat. Então, vamos iniciando. Qualquer dúvida, podem ir colocando ali no chat. Eu vou colocar também o link para vocês poderem fazer o check-in e garantir o certificado ali pelas 8h30, mais ou menos, tá bom? Então, a gente gostaria de convidar a Geni Nunes. Eu vou falar assim como eu imagino que seja, mas qualquer coisa me corrijam os nomes e as palavras, tá bom? Ela é guarani, ativista do movimento indígena anticolonial, mestre em psicologia social e doutoranda em estudos raciais e de gênero. Também vamos convidar a Regiane Caingangue, graduada em psicologia, Pafege, seu nome na aldeia, mãe de Cafage, filha de Cairu, neta de Domingas e filha da Floresta. Então, vamos iniciar com a Geni, tá por aí? Boa Ai, se noite. a Vera quiser começar, eu agradeço. Boa noite. Então, tá bom. Boa noite. Eu não entendi. Vocês querem que eu comece? É isso? Perdão? Pode ser, Parenta? Senão eu começo, mas eu preferia te ouvir antes. Vocês podem ligar a câmera, não sei. Aí, agora apareceu. Então, boa noite a todos. Eu sou Regiane Pafé, eu sou caigangue. Pafé é meu nome na minha língua materna, né? Como eu falei, sou caigangue. Cafã é meu filho, tá? Então, Domingas é minha avó. Eu trago isso para mostrar o quanto hoje, para estarmos aqui hoje, outras pessoas tiveram que estar antes de nós. Então, eu me refiro a mim como Rejane Pafé, né, mãe de Cafã, de Domingas, filha de Cairu e filha da Floresta. Eu falo filho da Floresta porque hoje levar a psicologia caigangue para dentro da universidade é mais do que um ganho. Muitos dos nossos territórios foram perdidos. Então, levar a nossa psicologia para dentro das universidades, isso é um ganho imenso. Agradeço a parceria da Parenta Geni, agradeço a Raquel pelo convite. Né? Eu acho que hoje estar falando sobre a psicologia caigangue é mostrar que sim, valeu a pena todo o sofrimento, todo o sacrifício que eu passei dentro da universidade. Porque hoje a psicologia que eu aprendi é uma psicologia ocidental europeia, o qual ia contra tudo que eu aprendi dentro da minha comunidade, junto do meu povo. Então eu me perguntava se realmente era aquilo que eu queria. Né? Eu vou começar falando um pouco da minha trajetória e assim, se vocês quiserem pausar e falar, perguntar, tá super livre assim. Eu gosto que seja uma conversa assim, até para a gente se entender melhor, né? Para ficar um pouco mais explicado. Então, eu ingressei na universidade em 2012. Nesse tempo, eu descobri que estava grávida. Foi uma surpresa enorme para mim, porque eu já estava na universidade. Então, tudo que as pessoas pensavam é que eu iria doar o meu filho, ou que eu iria desistir da faculdade. Pelo menos era o que os meus colegas achavam, né? Só que
na minha comunidade aprendemos que os filhos, eles são dádivas, né? Nós somos presenteados pelos filhos. Nós nos tornamos abençoadas quando temos filhos. Então, minha graduação ela já começou abençoada. Eu sabia que eu iria enfrentar várias dificuldades, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu ia ter força para chegar até o fim. Quando eu me deparo com a psicologia europeia ocidental dentro da universidade, eu me perguntava se era aquilo que eu queria, né? Se eu não, o meu povo mesmo questionava se eu não iria levar a doença do branco para dentro das comunidades indígenas, porque para nós, caigangues, ouvir vozes é se sentir conectado, é um modo de cura, né? Colocar os pés no rio e pedir permissão é um modo de cura. Né? E para a psicologia que eu aprendi, ouvir vozes era como se a pessoa tivesse em surto psicótico. Né? Ela se conectar com seres de outro mundo ao qual a gente não vê, era surto psicótico, vamos dizer assim, entre aspas. E para mim não, eu aprendi que isso é estar conectado, né? Abraçar uma árvore, pedir permissão para entrar na mata, né? Colocar os seus pés na mata, na floresta, com a mãe terra, é se sentir conectado. Então eu trago tudo isso como modos de cura, né? O respeito que temos pela floresta. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente vai entrar na mata, a gente pede permissão para os iangrês. Os nossos iangrês, eles são espíritos da mata. São espíritos ao qual a gente não vê, a gente apenas sente. Então, se temos um respeito muito grande por eles. Então, ao entrar na mata, a primeira coisa é pedir permissão. Se eles nos autorizarem, vamos entrar na mata. Vamos colher matéria-prima, vamos colher nossas ervas medicinais. Se não formos autorizados, automaticamente vamos sentir algum cheiro ruim, né? Bichos peçonhentos ou alguma árvore da floresta vai fazer com que nós saia de dentro da floresta. Isso para nós são modos de cura, né? Ao qual dentro da universidade em nenhum momento era falado. E quando eu levava essa psicologia da floresta, a psicologia das águas, a psicologia da mãe terra, muitas vezes eu fui questionada o porquê que eu estava levando isso para dentro da universidade, se isso não era comprovado cientificamente, né? E a psicologia, ela trabalha com coisas que são cientificamente comprovadas. Pelo menos era isso que eu ouvia dos meus professores, alguns, não todos, né? Porque alguns me recebiam muito bem. E mais uma vez eu me calava, né? Sem poder levar a minha psicologia, o meu Kangyang-Maha, porque o meu Kangyang-Maha que eu me refiro é a psicologia que nos faz bem, a psicologia dos povos, né? Da psicologia Kaigang, desculpe. Buscando melhorias para o nosso povo, porque eu penso assim, somente eu, Rejane, psicóloga, né, que trabalhei o Kangyang-Maha, a psicologia Gang, vou conseguir falar pelo meu povo. Eu não vou conseguir falar por um povo charrua, por exemplo, que trabalha com espíritos, que também trabalha com ervas medicinais, mas que também tem suas particularidades, suas especificidades. Então, hoje nos englobam numa mesma panelinha. Não, são indígenas, né? Não somos indígenas. Somos cada um de uma etnia, né? Somos caigangue, somos charrua, somos pataxó, né? Somos guarani. E isso é algo que nos adoece, né? Fazer com que se invisibilize cada vez mais o nosso viver, né? Porque apenas queremos resistir, na verdade, né? Porque hoje, com o governo que temos, tentando retroceder tudo que conquistamos há mais de 520 anos lutando, é complicado. Eu costumo dizer que o meu povo é um povo muito resiliente, né? Porque ele foi colonizado, foi escravizado, mesmo assim ele não perdeu a sua cultura, né? A gente fala a nossa língua, cultivamos as nossas ervas, cultivamos os nossos rituais. Isso para mim é a psicologia Kaigang, né? Quando entramos na mata e pedimos permissão à Dona Aranha para que ela dê os mesmos poderes para os nossos filhos aprenderem a tecer
e os nossos filhos, com a delicadeza, a alegria e a inocência de criança, vão passar a mão com toda delicadeza e vão se conectar com aquele mundo espiritual, aquele mundo ao qual não vemos, mas sentimos, para que eles aprendam a tecer. Né, façam as nossas obras-primas, né, façam as nossas peneiras, os nossos cestos. As nossas peneiras, por exemplo, são sagradas também. Né? Quando uma criança se afoga, quando uma criança se assusta, vamos lá com a nossa peneira, né, vamos jogar água em cima da cabeça da criança, vamos fazer o nosso ritual, para que o espírito da criança não se perca. Porque a psicologia que eu trago, ela não é a psicologia dos corpos, não é a psicologia mental. A psicologia que eu trago é a psicologia espiritual. Se a nossa mente ela adoecer, o nosso espírito adoecer, o nosso vai padecer. Então, essa psicologia que eu trago é a psicologia espiritual, aquela que mostra que ouvir vozes é se sentir vivo, né? Que trabalhar com rituais é se sentir conectado, né? Que ouvir seres de outros espaços onde não os vemos é sim se sentir vivo e não tem problema nenhum, né? É mostrar o quanto somos conectados com a floresta, com a mãe terra, porque a conexão que temos com a mãe terra não é produção, né? Ela é sagrada, né? Colocamos os nossos pés no chão quando precisamos de força, quando vamos à luta, deitamos nos braços da Mãe Terra, pedindo para que ela nos dê as mesmas forças que ela tem. E mesmo quando os nossos territórios não são demarcados e nos mandam a Mãe Terra, porque muitos dos territórios hoje que são demarcados são territórios que já não produzem mais, fazemos rituais, fazemos, né, os nossos benzimentos para que a terra volte a produzir. E ao contrário do que o não indígena pensa, a terra vai voltar a produzir. Porque nós vamos nos conectar com ela e ela vai voltar a ser viva, porque ela é espírito, né? E vamos conseguir fazer com que ela volte a produzir para o nosso povo. Então, essa produção que é do capitalismo, né? É a produção para as nossas ervas medicinais, é a produção para as nossas comidas típicas, é a produção para nós fazer os nossos cantos, as nossas danças, fazer o nosso mim na cinza, né? Que é o nosso bolo na cinza, que somos uma das nossas comidas típicas, fazer com que ela produza alimentos para um povo. Né? Eu trago tudo isso como psicologia. Na verdade, essa é uma psicologia que já existe há milhões, há milhares de anos. Mas algo que me chama muita atenção é que hoje estudamos não só uma psicologia, mas eu acho que vários dos cursos hoje que estudam é trazida de fora, né? Uma psicologia ocidental europeia, ao qual não precisamos ir tão longe. Essa psicologia já existe aqui, mas ela não é falada. Então, eu levava muito dos nossos cofás, né, que são os nossos velhos sábios, para dentro da universidade para mostrar, para falar sobre o nosso sagrado, para falar sobre a nossa psicologia. Tia Iracema é cuiã e parteira. Eu levava muito ela para dentro da universidade e muitas vezes a gente conseguia apenas o Uber para ela, né? Enquanto as professoras que tinham mestrado e doutorado tinham um conhecimento muito menor do que o dela e ganhavam lá seus bons dinheiros, né? Enquanto fazíamos vaquinha para que ela fosse para a sala de aula. Isso é algo que nos entristece, porque os nossos cofás têm uma biblioteca inteira junto deles. Né? Eles têm conhecimentos milenares que são passados de geração por geração. Então, eu trago isso, mais uma vez, como a nossa psicologia Kaigang, né? A nossa psicologia do coletivo, dos seres, dos nossos espíritos da mata, nossos espíritos da floresta, aqueles que estão junto com nós desde muito antes. Toda vez que eu entrava em sala de aula, que eu me sentia fraca, ou que eu tinha algo muito importante para fazer, como, por exemplo, as provas, que era algo que assustava muito, antes de entrar em sala de aula, eu pedia para os meus iangres, meus iangnons, de aqueles que lutaram para estar em sala de aula e não conseguiram me ver estar ali, mas em espírito ali estavam, pois todos aqueles que lutaram estão junto com nós, né? Segurassem na minha mão para que eu conseguisse levar essa psicologia ao qual todo mundo esquece, e ela existe há muito tempo.
né? Então, eu vou colocar alguns pontos, assim, que eu trouxe no meu TCC, por exemplo, para as pessoas que não são indígenas, assim, para deixar um pouco do que talvez se possa trabalhar uma psicologia pelos não indígenas. É bem curtinho, assim, mas eu acho que é interessante deixar para que outras pessoas saiam com essa psicologia decolonial, né? Porque essa psicologia decolonial, ela existe, ela é muito forte, ela é muito firme. E cada vez que um não indígena levar isso a sério, falar sobre essa psicologia ou fazer um atendimento para um indígena, vai ser diferente, porque já vai saber, vai ter escutado o que realmente é a psicologia dos povos, né? Então, eu trago aprender as culturas indígenas para que se tenha realmente uma psicologia diferenciada, que é o que eu falei lá no início, né? Cada povo vai ser diferente, cada povo vai trabalhar a psicologia diferente, mesmo que trabalhamos com os nossos rituais, os nossos seres espirituais, cada etnia vai ter suas particularidades. Estudar e compreender as questões características de cada aldeia para fazer uma escuta. Eu trago isso porque, por exemplo, para mim, não existe fazer uma escuta individual dentro da comunidade. Nós trabalhamos no coletivo, vivemos no coletivo. Então, eu não vou conseguir fazer essa escuta individual. Então, esse ponto, eu acho que é um ponto assim central para mostrar o quanto a psicologia ela deixa de ser psicologia vindo para dentro das aldeias. Ela apenas vai se transformar. E a psicologia que sai da aldeia e vai para dentro da universidade, ela também não vai deixar de ser psicologia. Ela simplesmente vai se transformar, né? Nós vamos nos adequando. Não impor práticas da sociedade não indígena. Eu trago isso porque, por exemplo, hoje se fala, temos indígena realmente? Ah, mas o indígena ele usa telefone. Ah, mas aquele indígena mora na cidade. Ah, mas aquele indígena usa roupa. Como assim é indígena? Sim, somos indígenas. Até porque não é as aldeias indígenas que estão chegando nos grandes territórios, na selva de pedras, né? São as selvas de pedra, a cidade grande que estão invadindo os nossos territórios, né? Então eu trago isso para a gente pensar o quanto hoje a gente não respeita o modo de ser e viver de cada etnia, buscando melhorar, né, as práticas. Então eu creio que não trazer as eu não sei se dizer, eu acho que não é nem doença, mas enfim, não trazer coisas do branco para dentro da aldeia, como, por exemplo, a escuta. A escuta ela tem que ser coletiva, né, não escuta individual, e assim várias outras coisas também. Considerar significativamente o pensamento, as ideias de cada indígena. Porque, como eu falei e repito, cada etnia vai ser diferente. Cada etnia vamos trabalhar de uma forma diferente. Quando eu entrei na Secretaria Municipal de Saúde fazer estágio, me chamaram para um caso, né? Mas a Regiane indígena, a Regiane vai resolver. As coisas não são assim. Eu cheguei lá, era um menino lá do Mato Grosso, lá do norte, e que assim, ele estava sofrendo porque não tinha passado por um ritual na aldeia. E ele tinha vindo para a cidade grande estudar. Então ele dizia que ele via uma boca enorme na barriga e só ele enxergava, e só ele enxergava. Ele já tinha internado esse menino. Aí me chamaram para isso e tal, com aquela coisa, né? A Rejane é caigangue, não, mas ela é indígena, então ela vai resolver. Mas eu não tinha como resolver algo que eu não conhecia. Então eu e Rosa conseguimos estudar o caso, fomos atrás do seu povo e conseguimos descobrir que ele é passado por um ritual, né? Aí entramos em contato com o povo dele, com a família dele, e ele passou por esse ritual. Hoje ele está muito bem, e era um ritual simples, assim, era um ritual de passagem de adolescência para fase adulta, coisa que nós aqui, caigangues, não temos, né? A gente só tem fase infantil e já parte para fase adulta, então era algo que, né, então, respeitar a maneira de ver conceito, saúde e doença de cada aldeia,
que é o que eu me refiro, né? Vamos trabalhar com formas de cura diferenciadas, com as nossas ervas medicinais. E hoje todo mundo sabe que os fármacos eles não curam, né? Fármacos eles vão amenizar, eles vão tentar tratar, mas os fármacos eles não vão curar. E sem falar que os fármacos eles foram roubados, né? Eles foram tirados dos grandes territórios e foram introduzidos química, né? Química para que se tivesse para vender, vamos dizer assim, né? Para o capitalismo ganhar mais uma vez. Então trago a nossa medicina tradicional, né? Que é o que eu estava falando. Em forma de intervenção, então trabalhar junto com o nosso Koyan, que o nosso Koyan é o nosso médico espiritual. Também trabalhar junto com nossos cofás, né? Os nossos cofás são os nossos velhos sábios, aqueles que já partiram para as grandes guerras, voltaram e estão aqui junto, fazendo com que a nossa educação ela vá para frente e a gente consiga realmente se ter uma boa convivência dentro da nossa cultura, mostrando o que é certo e o que é errado. Também eu coloco, né, para aprender um pouco a simplicidade das nossas Nyanshin, que as nossas Nyanshin são as nossas crianças. As nossas crianças, elas são livres, tá? Então, eles vão dormir a hora que quiser, a hora que sentir vontade, eles vão comer a hora que eles sentir vontade, eles vão brincar na chuva, eles vão sim andar descalço, né? Porque as nossas crianças, elas são livres. Desde a barriga da mãe, eles acompanham tudo que acontece, né? A mãe vai levar para a mata, vai explicar os rituais, a mãe vai estar sempre conversando com a criança, explicando o que é o nosso coletivo, o nosso mundo. Não escondemos nada das crianças, né? Tudo que seja tanto de bom e de ruim, eles sempre ficam sabendo. Não escondemos nada deles. Quando eu participei de uma palestra em São Leopoldo há mais ou menos 2 anos, e uma das primeiras coisas que me perguntaram na hora do lanche, assim, né, que depois que eu falei, assim, um pouco, é por que as mães indígenas ficam com seus filhos descalço, muitas vezes com frio, com fome, no centro vendendo. O que se poderia fazer para mudar isso? E eu respondi nada. E ela me questionou, mas como assim nada? Eu falei, nada. Primeiro que a criança está muito bem, né? Ela está no seio da mãe, ela está com os cuidados da mãe, não está sendo terceirizado, né? O cuidado não está sendo terceirizado. Quando a criança tiver frio, muitas das vezes as mães colocam dentro da blusa, né? A criança fica ali juntinho no seu seio, no seu corpo, e ela vai ter o calor ali da mãe, o calor da família, junto da sua família, porque nunca vai ser apenas mãe e filho, né? Vai ter uma família ali trabalhando para conseguir levar o sustento para dentro da casa, né? E ela ficou assim, comigo, assim, mas é a realidade. A criança não tá sofrendo, ela tá muito bem mesmo, até muito melhor do que muitas crianças que sofrem em creches, né, que não são cuidadas realmente. Ali ela vai estar sendo bem dada, ela vai comer, a mãe vai estar vendo, ela vai dormir, a mãe está vendo, ela vai estar nos cuidados da mãe. Também trago para aprender a leveza e a gratidão dos nossos coletivos, porque algo que me deixa muito feliz é que o nosso coletivo, não só o Gangue, mas todas as etnias, elas são muito resilientes. Lutamos mais de 520 anos por algo que é nosso, que é o nosso território. Luta mais de 520 anos levando a nossa cultura para espaços que são nossos, que deveriam de ser nossos por direito, né? Hoje, se vocês forem ver órgãos que trabalham com indígenas, a chefia é toda não indígena. Aí eu fico pensando, como é que o não indígena vai falar pelos indígenas que estão lá no seu território se ele não conhece o território indígena? Então, a nossa luta, né, é para fazer com que o nosso povo tenha voz e tenha vez, né? Então, o que eu e Geni hoje estamos fazendo aqui é mostrar o quanto é rico nossa cultura e o quanto nós queremos falar por nós, porque apenas nós vamos conseguir falar para o nosso povo.
Também eu coloco por último, assim, fazer trajetórias, buscar, na verdade, pessoas que já trabalharam com saúde indígena, com educação indígena e que têm experiência. Porque eu costumo dizer que tem alguns não indígenas que trabalham com órgãos que têm a alma indígena. Eles lutam realmente pelo nosso povo. Eles realmente respeitam o nosso povo, querem aprender com o nosso povo. Assim como tem muitas pessoas que vêm de fora e vêm implantando o modo colonizado de ser. Então, talvez fazer com que essas pessoas que queiram estar com povos indígenas tenham um aprendizado com aqueles que realmente estão empenhados com a causa. Eu acho que eu falei um pouquinho assim, eu não sei se vocês gostariam de fazer alguma pergunta, alguma coisa. Ok, tá tudo calmo ainda. Bom, eu trago tudo isso para pensarmos o quanto ainda querem nos colonizar e o quanto ainda é vivo dentro de nós o nosso Kaingegangue Marrã, né? Que é Kaingegangue Marrã, que é o que nos faz bem. Eu não gosto da palavra bem viver Kaigangue, porque muitos falam esse bem viver Kaigangue. Eu digo não existe bem viver Kaigangue. Existe um Kaingegangue Marrã, que é o que nos faz bem. Bem viver Kaigangue é algo que veio de fora e que aqui a população apossou e quer nos colocar. Tanto que bem viver existe até nas falas do SUS com as comunidades indígenas. E isso não é nosso, não é nem do brasileiro, então imagina nosso. Eu costumo dizer que temos orgulho do nosso pai europeu e esquecemos da nossa mãe indígena. Né? Porque o Brasil ele nasceu do estupro. O Brasil ele sofreu e continua sofrendo com tudo isso. Né? Então quem não tem de índio nas veias tem nas mãos, porque escravizou um povo, escravizou aqueles que apenas queriam viver da sua forma tradicional. Eu gosto muito assim de falar sobre isso, porque a minha meta era ter feito direito. Eu queria muito ter feito direito na época. E hoje eu não me vejo no direito. Porque a psicologia faz todo sentido para mim. O quanto eu tive que ser a primeira para abrir caminhos para que outras viessem depois de mim. Porque na universidade não era falado dessa psicologia decolonial, não era falado da psicologia dos povos, não era falado da psicologia dos rituais, não era falado essa psicologia que realmente existe. Né? Quando se fala em Winnicott, a mãe suficientemente boa, eu pensava assim, meu Deus, mas né, existe essa mãe? Porque as nossas mães são tão diferentes dessa mãe suficientemente boa de Winnicott, né? Os nossos filhos são livres, eles são livres para tudo. Então, eu acho que eu já falei o suficiente. Passo a palavra para minha parenta Geni e a gente vai conversando para que vocês entendam um pouco melhor. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir perguntando, né? Que hoje eu quero que vocês aprendam um pouquinho da nossa psicologia também. Muito obrigada. Vamos passar então para a Geni. Boa noite, vocês me escutam bem? Queria saudar a parenta, uma honra estar aqui do seu lado. Foi um prazer te ouvir, dar boa noite também para quem está nos acompanhando. Eu fiquei pensando e sentindo, né, um monte de questões assim, te ouvindo e pensando que apesar das nossas diferenças, tem muitas conexões também, né, entre aquilo que a gente acredita e nas nossas práticas. E daí eu pensei em começar pelo próprio nome, né, psicologia decolonial, e voltar um pouquinho e falar do colonial, né, que muita gente não sabe muito bem do que a gente está se referindo quando fala desse colonial, né. Então, é comum que as crianças aprendam nas escolas, né, no Brasil, que a colonização acabou lá em 1500, né? Então, foi um processo que já está ultrapassado, que já estaria finalizado, que não teria nada a ver com o cotidiano, né, com hoje.
E a gente tem dito, né, que a colonização não acabou. Ela continua e ela se atualiza, tanto no alimento do agronegócio, né, que é uma forma de colonização também, quanto nesse alimento espiritual, naquilo que a gente acredita, no modo como a gente se relaciona com o mundo. Então, essa colonização, ela não foi só da terra em si, foi da nossa subjetividade também, foi do modo como a construção das relações humanas se deu. Então, o fato dessa colonização ser negada pela maioria das pessoas faz com que não haja uma reparação dessa violência, faz com que essa ferida não seja curada, né? Para ela ser curada, ela tem que ser reconhecida. Então, é até uma emoção para mim estar aqui do lado da Parenta, porque eu passei a minha graduação inteira, e o mestrado, e agora no doutorado, sendo a única pessoa indígena da minha sala. E aí as pessoas não estranham, por exemplo, que numa turma de, sei lá, 30 pessoas, tenham 30 pessoas brancas e um indígenas, e olhe lá, ou uma pessoa negra. Isso também é sobre colonização, é sobre uma invasão de um espaço, que é um espaço que foi invadido, e que, como não houve reparação, a concentração de poder ela continua. E esse poder se dá, inclusive, na forma como quem vai ter o direito de dizer suas verdades, né? Então, assim, a gente tem dito que a monocultura, por exemplo, que é muito associada, né, ao agronegócio, a questão da soja, mas a gente tem dito que esse é um dos tipos de monocultura. Tem outras monoculturas. Então, por exemplo, o pensamento colonial, ele é cheio de monocultura. Então, é um único Deus, o Deus branco, né? O Deus cristão. É uma única forma de sexualidade, é um único jeito de criar suas crianças, é um único jeito de ver. Então, essa única forma, esse único jeito é imposto na nossa sociedade como se fosse uma verdade absoluta. E essa verdade, ela é necessariamente violenta, porque para cada contexto é necessário uma ferramenta, né? Então, a gente não generaliza nem entre nós indígenas, quanto mais uma verdade para todo mundo, para todo ser humano, né? Como se fosse uma única regra para todos. Então, o pensamento colonial, ele não se coloca como uma das versões do mundo, ele se coloca como a lei das coisas, né? E aí, a psicologia europeia, enfim, ela foi pensada tendo em vista determinado tipo de humano específico, europeu, de um contexto que não é o nosso, e que, até pensando no DSM, né, que é o manual psiquiátrico, ele é um manual que foi feito tendo como base a sociedade dos Estados Unidos. Então, assim, os testes, todo o DSM inteiro foi construído tendo em vista a população de um único país do mundo, não foi consultado nenhuma outra associação de psicologia, de psiquiatria, apenas a estadunidense, e esse manual é aplicado para o mundo inteiro. Esse é um exemplo de colonização na psicologia, né? Como que uma única forma de ver as coisas é imposta para todo mundo, para todos os contextos. Então, para se ter uma prática psicológica ética, é necessário ter um embate desse tipo de imposição, né? E aí uma questão que eu queria começar trazendo é que, para a gente, Guarani, o nosso corpo também é um território, né? Então, esse território, assim como até lembro que na Marcha das Mulheres Indígenas, né, que teve ano passado, foi o nosso slogan, né? Território, nosso corpo, nosso espírito. Essa conexão que a gente sempre traz é justamente um dos marcos da colonização, que é o binarismo. Então, separa natureza de cultura, humano de animal, corpo de mente, tanto que nos espaços de psicologia vai se usar muito o termo de saúde mental, né? Como se fosse possível a saúde mental não ser saúde do corpo, como se nosso corpo não fosse um único corpo, né? Então, ou então se usa o termo de saúde coletiva só para alguns contextos, como se toda a saúde não fosse coletiva, né? Então, essas questões todas, elas
tem muito a ver com essa noção de território que eu queria começar trazendo, né? E aí eu lembro da fala de um parente, que é Guarani Kaiowá, chama Anastácio Peralta, que ele fala, né, que antes dessa imposição desses roubos das terras, nós, Guarani, a gente mudava muito de território, né? Então, ficava a cada 3 anos a gente ia mudando de terra. Isso, um dos motivos principais, é de que a gente entende a terra como gente, como um ser vivo, né? Então, a terra também precisa de descanso. Então, entendendo que a terra nos fornece alimento e ela nos possibilita a vida, e ela também é um ser vivo, que ela precisa descansar. E aí, voltando, por exemplo, para os dois grandes sofrimentos psíquicos do nosso século, que é a ansiedade e a depressão, né, que são um dos picos, né, de sofrimento psíquico da contemporaneidade, é justamente sobre a impossibilidade que o nosso território, o nosso corpo tem de descansar. Então, o que acontece, né? Nesse modo de vida capitalista, e vocês podem chamar capitalismo também de o filho da colonização. É uma outra face da colonização, né? O capitalismo. Então, no capitalismo, se explora a terra de uma tal maneira que ela fica estéril e cansada, e também se explora o território corpo das pessoas. Então, esses corpos vão ficando adoecidos e cansados, e aí a gente vai entrando em sofrimento. E aí, nesse sofrimento, a ansiedade, por exemplo, é uma forma de reagir a essa violência do tempo, né? A ansiedade é um tempo descompassado, em que se acelera e se atrasa, né? A depressão também tem essa questão do tempo. Então, essa violência às terras, rios e às matas, ela é também uma violência para o nosso corpo, porque a gente só existe por conta desses outros seres. Não existe vida humana e nem vida, né, dos outros bichos sem os rios, sem as matas, sem a terra. Então, entender que a violência contra a terra é uma violência também à saúde mental é muito necessário, e muitas vezes esse debate não aparece como uma questão psicológica. Só que quando um parente mais velho nosso, né, que a gente chama, por exemplo, o rio, é assassinado, isso também nos fere, isso também nos machuca. E isso também é uma questão da nossa saúde, né? Então, um convite que eu faço para vocês hoje é lembrar que nós estamos em eterna conexão com os outros seres. E não existe vida sem os rios e sem as matas, né? E lembrar, inclusive, que enquanto a gente está aqui falando, o nosso sangue está levando, né, o ar para cada uma das nossas células, e esse processo é diretamente relacionado com as plantas, que tem, por exemplo, a questão do ar, né, que se planta água, como diz a Parenta Queretiu, né? Então, assim, essa dimensão da nossa saúde, ela é muito ligada com o nosso contexto. Como que a gente vive vai também interferir diretamente no modo como a gente está. Então, a causa ambiental, como falam, né, os não indígenas, não deveria ser uma preocupação apenas dos povos indígenas, deveria ser uma preocupação de todo ser humano, né? Na medida em que a gente é codependente dos seres que vivem conosco. Então, queria convidar vocês a abrir um pouco esse leque, né, do que é a psicologia, para que ela serve, né? E aí, uma questão também, lembrando do que a Parenta trouxe, né, de que saúde para a gente não é só a ausência de doença, saúde é viver bem, saúde é a gente estar alegre, saúde é a gente tá feliz, né? E aí até lembro de novo, né, da nossa liderança aqui, a Queretiu Chapurã, que ela nos conta, né, que o milho, por exemplo, que é o abati para a gente, o milho foi feito para nos dar alegria. E eu acho que todo mundo concorda, né, que o milho traz muita alegria para a nossa vida. E entender que esses outros seres são fundamentais para a nossa saúde é entender que, por exemplo, a gente faz até essa metáfora, né, de que o nosso milho, esse milho originário, é um milho de várias cores. Então, de várias cores, de vários tamanhos.
E esse milho ilustra o que é a nossa possibilidade de vida diversa, né? Porque enquanto a monocultura tem uma única forma de produção, um único jeito, né, um único tamanho do milho de uma única cor, quando o milho cresce livre, ele pode ter diversas cores, né? Então é essa possibilidade que a gente luta para que a gente possa existir do jeito que a gente é, né? Não dentro dessas caixas, dessas gavetas que a colonização nos coloca. E para a gente, Guarani, a palavra é muito importante, né? A palavra é uma medicina. Então, até que ponto a palavra tem sido, a palavra da ecologia não indígena, tem sido uma medicina ou ela tem sido um veneno, né, para a gente? Porque quando a gente chega, por exemplo, num serviço em que não se reconhece nem a nossa existência, essa palavra, em vez de curar nossas feridas, é uma palavra que nos violenta, é uma palavra que nos machuca, né? Então há uma responsabilidade muito grande com o uso que a gente tem da palavra e de que maneira a gente constrói a realidade a partir dela, né? Então, quando não se tem uma consciência antirracista, essa consciência não está neutra, essa consciência é racista, ela é preenchida pela colonização. Então, não existe uma opção ética de ser psicólogo sem ser antirracista, sem pensar essas questões, né? E aí, um ponto também que eu queria lembrar é que também a Parenta trouxe, né, de como que a apropriação é uma forma de colonização, né? Então, por exemplo, o mate, que é muito associado à figura do gaúcho branco, né? E o mate, ele é uma bebida, né, dos povos indígenas, do povo, não só do povo guarani, como de outros povos também aqui da região sul. E não sei se todo mundo sabe, mas no período de séculos atrás, os padres chegaram aqui, os jesuítas, melhor dizendo, e eles nomearam o mate como bebida do diabo, bebida do demônio. Então, assim, o primeiro movimento foi tornar um pecado, né? E aí eles começaram a tomar, gostaram, e aí deixou de ser pecado. E passou a ser um produto a ser exportado. E essa é outra coisa que eu queria chamar a atenção, né? Como que a nossa relação com a vida, com a terra, com os nossos parentes, é uma relação de afeto e não de propriedade, e não de produto. Então, quando você transforma algo que seria do seu ritual, da sua cerimônia, em um produto, você está também se violentando, né? Isso também é uma perda de contato com isso que nos constitui, né? Com a terra. Então, até hoje, por exemplo, tem muitos casos de denúncia de trabalho escravo em relação aos parentes Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul, que trabalham nessas fazendas de mate, porque tem a técnica de como melhor fazer, e que vivem em condições extremamente precárias, de uma venda que nunca teve reparação, que nem é tida como indígena, né? Essa assinatura é borrada. Então, esse é outro lembrete que eu queria fazer, né? Em todo lugar que alguém estiver no Brasil, está em terra indígena. Não é porque essa terra foi invadida que ela é menos indígena. Então, lembrar que onde quer que vocês estejam agora, vocês estão pisando em terra indígena, é um convite para ter esse respeito, né? Ter mudar essa percepção que a vida toda vocês, né? E quando a gente é ensinado a acreditar que nós indígenas, por exemplo, estamos fora do nosso tempo. Então, quando o não indígena nos vê na cidade, ele nos nega duas coisas: nos nega o espaço e nos nega o tempo. Então, a gente não devia estar nesse tempo e a gente não devia estar nesse espaço, que é o hoje, aqui nesse lugar, né? E aí, lembrar que esse espaço foi invadido e colonizado é muito importante para que a gente some esforços na reparação desse dano, para que a gente construa um horizonte de saúde, porque essa violência, embora ela seja mais intensa com determinadas populações, ela também é uma violência para a branquitude, porque ela recorta a subjetividade. Você achar que você não tem conexão com os outros animais, que a sua vida é independente dos outros seres,
isso é um corte, é um empobrecimento da sua subjetividade, né? Então, essa luta, ela beneficia todo mundo, né? E aí um outro ponto também que eu queria trazer é que o pensamento colonial, ele é muito autorreferente. O que acontece? Ele estabelece as regras do que é bom, do que é justo, do que é bonito, do que é certo, e aí aplica essa regra para o resto do mundo, como eu estava falando antes do DSM, né? No entanto, a gente precisa afirmar que os nossos saberes, eles nem sempre vão atender aos critérios que a Europa coloca para a gente. Então, a gente vem falando, por exemplo, em tecnologia, que é um termo que é muito associado a, sei lá, eletrônico, as coisas assim, mas a gente pensa que as nossas técnicas de cuidado também são tecnologias. As nossas formas de viver, de produzir saúde, também são tecnologias, né? Então, lembrar que esse pensamento da autorreferência, se ele não está operando quando, por exemplo, vocês julgam um saber como não científico ou como não válido, se vocês não julgam ele válido justamente porque vocês estão partindo da autorreferência. Então, para mim, ciência é isso, saúde é aquilo, né? Então, em vez de partir da autorreferência e de aplicar para o mundo aquilo que é uma verdade para si, o convite, né, que eu trago é de sair dessa autorreferência, sair dessa posição de centro do mundo, né? E de passar a ser uma parte. Porque nós somos uma parte do mundo, né? O mundo, até as pessoas colocam, né, que vai acontecer o fim do mundo, né? Mas vai acontecer, provavelmente, o fim do humano, se as coisas continuarem assim. O mundo continua sem a gente, é a gente que não continua sem o mundo. Então, perceber essa relação em que o cuidado circula, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente é cuidado, a gente também cuida da terra. Tem muita gente que não sabe, por exemplo, que a floresta amazônica, ela é fruto do cuidado de povos indígenas, ela não saiu do nada. Ela também foi um espaço, um território que foi fruto de cuidado nosso, né? Então, esse cuidado, ele circula. E aí até a gente lembra, né, que tem essas frases, salve a Amazônia. E a gente lembra isso, né, que é a Amazônia que nos salva. Então a gente sair dessa posição de arrogância em relação à natureza e lembrar que a gente é parte dela e que a gente não vive sem ela, né? E aí, pensando as questões também, eu não sei como é que tá meu tempo, acho que já tá meio acabando, que eu não sei, bom, vou encerrando para ouvir vocês também, mas um ponto que eu queria trazer também é de que quando se fala com a gente, seja pessoas indígenas, LGBT, é muito comum que venham esperando que a gente fale da nossa ferida, das nossas dores. E isso é importante também. No entanto, os nossos passos, eles vêm de muito antes, né? De muito longe. E a gente também tem muitos saberes de saúde, saberes de alegria, de potência. Então, reconhecer, por exemplo, que o racismo existe apenas pensando no desprivilégio é só metade do caminho. Então, o que eu convido é pensar o seguinte: só tem populações em desprivilégio porque tem populações em privilégio. Não existe essa conta fechar se a gente não reconhece também os privilégios, né? Então, isso também é sobre descolonizar a psicologia, né? Pensar que esses privilégios foram acumulados em séculos de escravização e de exploração. E aí eu queria terminar com um poema da parente Eliane Potiguara. Quem não conhece o trabalho dela, sugiro que procure, é bem bonito. O nome é Identidade Indígena. Nosso ancestral dizia: temos vida longa, mas cai da vida e da morte e range o armamento contra nós. Mas enquanto eu tiver o coração aceso, não morre a indígena em mim, nem tampouco o compromisso que assumi perante os mortos, de caminhar com minha gente, passo a passo e firme, em direção ao sol. Sou uma agulha que ferve no meio do palheiro, carrego o peso da família espoliada, desacreditada, humilhada, sem forma, sem brilho, sem fama. Mas eu não sou só.
Nós somos 10, 100, 1000 que brilharemos no palco da história. Seremos milhões, unidos como cardume, e não precisaremos mais sair pelo mundo, embebedados pelo sufoco do massacre, a chorar e derramar preciosas lágrimas por quem não nos tem respeito. A migração nos bate à porta, as contradições nos envolvem, as carências nos encaram, como se batesse na nossa cara toda hora. Mas a consciência se levanta a cada murro, e nos tornamos secos como agreste, mas não perdemos o amor, porque temos o coração pulsando, jorrando sangue pelos 4 cantos do universo. Eu viverei 200, 500, 700 anos e contarei minhas dores para ti, ó identidade. Entre uma contada e outra, morderei tua cabeça como quem procura a fonte da tua força, o poder da tua gente, o poder do tempo que já passou, mas que vamos recuperar. E tomaremos de assalto mortal as casas, os templos, os palácios, e os transformaremos em aldeias de amor, em olhares de ternura, como são os teus, brilhantes, acalentante identidade. E não passaremos mais fome. Fome de alma, fome de terra, fome de mata, fome de história. E não nos suicidaremos, a cada século, a cada era, a cada minuto. E nós indígenas de todo o planeta, só sentiremos a fome natural e o sumo de nossa ancestralidade nos alimentará para sempre. E não existirão mais úlceras, anemias, tuberculose, desnutrição que nos irão arrebatar, porque seremos mais fortes que todas as células cancerígenas juntas, de toda a existência humana. E os nossos corações? Nós não precisaremos mais catá-los aos pedaços do chão, e pisaremos a cada cerimônia nossa mais firmes, e os nossos neurônios serão tão poderosos quanto os nossos contos indígenas, e nunca mais tremeremos das armas, das palavras e dos olhares. Seremos nós, doces, amantes, gente. E te direi, identidade, eu te amo. Obrigada, gente. Bom, né? Agora eu fiquei com a incumbência de falar alguma coisa, mas eu tô profundamente tocada. Vou seguir o protocolo aqui para a gente fazer algumas questões para vocês, mas agradeço profundamente. Acho que é um sentimento compartilhado aqui por todo mundo que está assistindo, que está comentando aqui também no chat, né? De agradecer a presença de vocês, essas falas, para que a gente possa refletir também, né, sobre a branquitude nessa... enfim, não tenho o que falar, vou seguir ali as perguntas. Deixo também, eu vou fazer as perguntas que estão no chat, mas fiquem à vontade também, caso vocês queiram ligar o microfone, aparecer aí para a gente ver as carinhas. Eu vou trazer uma pergunta da Gabriela dos Reis. Pode ser respondida por vocês duas, tá? Fiquem bem à vontade. Utiliza-se o termo terapia ou psicoterapia na psicologia decolonial? Deixa eu ver se tem mais alguma que eu já posso incluir. A Sandra pediu para repetir o nome da autora do poema, lindo, maravilhoso. Ah, já escreveram ali? Estou lendo aqui, tem vários comentários. Eu vou falar então, é Eliane Potiguara, né? Isso? Tá bom. Já tinham perguntado novamente. Acho que é isso. Vamos seguir ali pela pergunta da Gabriela. E aí, quem quiser pode ligar o microfone e pode falar também. Então, eu acho que pensando assim numa resposta, eu pensei aqui o que eu queria responder. Mas eu acho que tudo que a gente traz é terapia, sabe? De uma forma mais
não sei explicar, mas da nossa forma, mais psicologia, mais decolonial, mais floresta, mais território, mais seres, mais espiritual. Como eu falei, a psicologia que entra nos territórios indígenas, ela não vai deixar de ser psicologia. E a psicologia que levamos para as universidades, ela não vai deixar de ser psicologia. Então, eu creio que sim. Eu acho que terapia é tudo que a gente está falando aqui e mais um pouco, né? Que o meu sonho ainda é montar uma casa terapêutica com tudo isso que eu trago para vocês, né? Com acesso aos rios, com acesso aos nossos rituais, com acesso às nossas ervas medicinais, com acesso às nossas comidas típicas, para mostrar o quanto a nossa cultura ainda é linda e é viva. E ela é invisibilizada, né? Porque um governo diz que os indígenas estão tacando fogo na Amazônia, é algo que, além de nos desmoralizar, nos diminuindo e nos invisibilizando a nossa luta, porque hoje o que eu e Eugenia estamos fazendo aqui é a luta, né? É mostrar que existe indígena sim e que vamos continuar lutando por mais 500, 1000 anos, porque vão vir outros depois de nós, né? Vão vir outros que vão falar de outras psicologias, de outros territórios, mas vai ser a psicologia espiritual. Aquela que não trabalha só corpo somente, né? Então eu acho que é isso, assim. Eu não sei se eu respondi, mas enfim, eu acho que eu pensei nisso. Eu também acredito muito nesse sentido. Inclusive, não sei se todo mundo sabe, mas a palavra terapia, ela vem, né? O significado dela é ato de curar ou ato de restabelecer a saúde. E aí, como a Parinta comentou, a saúde pode ser restabelecida muitas vezes com um banho de rio, com um abraço, com uma música. Essa terapia clínica é uma dentre muitas formas de cuidado, mas é muito perigoso, igual eu vinha falando antes, quando ela se coloca como a única forma, porque ela é uma possível, né? Então, terapia pode ser tudo aquilo que produz saúde. A prof. Cláudia fez uma pergunta aqui também sobre quais efeitos vocês observaram que a inserção de vocês na universidade produziu nos colegas de vocês e o quanto foi possível sensibilizá-los por essa luta. Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência, eu vou dar uma resumida, uma boa resumida, né? Porque eu passei por muitas coisas assim na psicologia, sendo a única indígena, a primeira, né? Então eu não era aceita pelos meus colegas. Né? Primeiro que eu só saí da aldeia para ir para a universidade. Então eu não falava da forma que hoje eu falo, isso que eu ainda falo muito simples, e ainda sou chamada a atenção em casa, que eu tenho que falar mais simples ainda. E na universidade era o contrário, né? Eles queriam me moldar, queriam que eu falasse da forma mais acadêmica, que os meus trabalhos fossem melhores e melhores a cada vez mais. Então eu sempre era excluída, né? Eu era aquela menina onde a professora tinha que dizer, olha, fulaninha, né? A nossa indiazinha tá aí, alguém, né? Acolhe ela num grupo, algo do tipo. Isso era uma coisa que me incomodava muito. Outra coisa que me incomodava muito era que os meus colegas não me cumprimentavam. Isso é uma coisa assim que eu ficava. E na comunidade não, é assim, ô fulana, ô ciclana, né? Vamos tomar chimarrão, vamos fazer tal coisa, né? E isso é o nosso coletivo. Sempre trabalhamos junto, né? Desde a hora que a gente for comer alguma coisa, a gente vai sentar, vai dar risada, as nossas risadas são muito altas, até às vezes incomodava um pouquinho, assim. Mas eu me sentia muito incomodada com isso, né? O quanto também os meus colegas, assim, na metade do curso, que aí já estavam entendendo que tinha uma indígena ali e que eu não iria embora, né? Me davam trabalhos fáceis, por exemplo. Ah, não, mas a Regiane faz tal coisa que é mais simples, né? Ela não vai ter tanto trabalho. É como se eles não acreditassem que eu tivesse a mesma capacidade que eles de fazer um trabalho bom quanto eles faziam. É claro que aí as coisas mudaram, eu comecei a levar a minha psicologia, eu comecei, assim, mesmo a minha turma não aceitando, eu fazia com que a minha fala fosse ouvida. Mesmo que eles não quisessem ouvir, eu introduzia a minha psicologia, introduzia a minha comunidade, introduzia os meus conhecimentos, aqueles que foram passados para mim.
Então, no final do curso, por exemplo, eu já era procurada para fazer trabalhos sobre psicologia caigangue, sobre o meu povo. Então, foi uma luta. E eu creio que cada professor que passou por mim, que conheceu um pouco dessa psicologia, se transformou. Né? Tanto que eu fui muito procurada assim para orientação do TCC, fui chamada para muitas aulas dentro da universidade, né? Isso era algo que me deixava muito feliz, porque quer dizer que a luta ela teve resultado. E eu sempre digo assim, o meu povo não conseguiu nada dado, sempre foi com luta. Então eu também consegui a base de luta, mas consegui o reconhecimento que é levar a psicologia caigangue para dentro da universidade. Então, eu creio que todos os espaços onde eu passei, clínica, por exemplo, a clínica de atendimento psicológico da URGS, ela é muito institucionalizada. Ela é muito daquela forma psicologia, assim, muito fechada. Né? Então, quando eu cheguei na clínica para fazer estágio, eles não aceitavam meu filho, por exemplo, que era algo que achava assim, mas como assim não vão aceitar o meu filho se eu aprendi a minha vida toda que os nossos filhos a gente coloca num lençol, coloca nas costas, coloca num cesto e leva junto para onde for. E teve uma reunião onde eu fui chamada a atenção porque que o meu filho estava ali e tal, e passou-se um ano de clínica, né, que o estágio era um ano. O diretor da clínica me procurou, me parabenizou e me disse que sim, era para mim continuando a minha essência, que eu não tinha que mudar a minha essência pela forma de querer, as pessoas quererem me moldar. Então, eu fico muito feliz porque todos os espaços onde eu passei, eu deixei um pouquinho da Regiane Caigangue, não só da minha psicologia, mas da minha luta, porque ingressar na universidade é luta constante, é com horário, né? Eu trago isso no meu TCC também, o quanto os horários, eu trago isso com uma ditadura do relógio, né? O quanto temos que ficar 8, 16 horas, ler textos cada vez mais difíceis, cadeiras de manhã, tarde, noite, e nós não somos assim, não vivemos dessa forma. Então eu creio que onde eu passei eu consegui deixar um pouco de mim, nem que seja assim, os professores lembrar que eu estava atrasada, ou saía mais cedo, mas alguma coisa me ficou. A minha vivência é um pouco diferente da Parenta, né? Que eu cresci na cidade. E aí uma situação para mim que me marcou muito no início da graduação é que eu cresci vendendo coisa com a minha mãe na cidade, né? Sou uma dessas crianças que a Parenta comentou. E aí, quando eu entrei na universidade, no começo eu senti um pouco de vergonha. Eu pensava assim, se meus colegas passarem aqui e me ver vendendo coisa na rua, que eles vão pensar, né? Porque é um espaço que é bem elitizado, e aí tem essa questão, né, de que as pessoas estranham alguém que esteja vendendo artesanato na rua, que vá estar na mesma sala de aula, né, de uma universidade pública. Então eu tinha um pouco essa questão também, e como muitas outras famílias, né, a minha também foi catequizada. Na época eu me entendia crente, né, evangélica, e aí o meu cabelo tinha 1,5 m de tamanho. E não sei se dá para ver agora, gente, mas eu sou baixinha. E aí 1 m e pouco de cabelo chamava muita atenção, né? É aquele cabelão assim. E o cabelo é um dos signos, né? Que as pessoas fazem as piadinhas, os comentários, né? E aí, no começo, era uma experiência muito solitária também. Eu não tinha muito grupo de amigos e de interação. E aí, conforme foi passando o tempo, né, eu fui me enturmando mais. E era muito estranho notar a surpresa das pessoas, por exemplo, de ler um texto e aquele texto ter sido escrito por mim, né? Esse estranhamento, assim. Mas essa questão do nosso coletivo é uma das maiores alegrias que eu levo assim da minha graduação, porque eu tive a honra de fazer parte, né, de uma comissão que colocou a disciplina de relações étnico-raciais como obrigatória na psicologia aqui da UFSC. Então, até esse momento, a gente não tinha nenhuma matéria que discutisse essas questões na grade obrigatória, né, da psicologia.
E daí, nessas reuniões que a gente fazia, só tinha gente lá, assim, do movimento social, né? Mas a gente fez essa luta coletiva e hoje essa disciplina, eu acho que é um espaço bem importante de discussão dessas questões, para quem não tem contato. E uma coisa também que eu queria comentar é de que eu estou em busca, né, dos trabalhos, das referências dos parentes. Inclusive, gente, leiam o trabalho da Rejane, que é lindíssimo, o TCC dela. A gente vai se conhecendo e buscando as referências por questão muito íntima de que a gente quer ler também nossos parentes, né? Quer ler o trabalho dos parentes. Então, se vocês até hoje não procuraram esses trabalhos, talvez seja por conta desse conforto de se ver representado numa psicologia que é europeia. Então, a gente, a partir do nosso desconforto, a gente vai atrás de outras referências que às vezes a sala de aula não vai nos dar, né? Seja essa referência escrita ou seja essa referência oral, né? Entendendo que a sabedoria nem sempre está registrada no papel. Então, foi um pouco assim, eu acho que esses impactos vão se construindo, né? Porque como em geral a gente é única, essa presença ao mesmo tempo é única e é coletiva, porque a gente traz, né, muita gente com a gente em cada espaço. Então, é um pouco nesse sentido. Trazemos o nosso coletivo, o nosso povo, todos aqueles que lutaram para a gente estar aqui. Eles estão. A gente pode não os ver agora, mas eles estão todos ao nosso redor. Eu costumo sempre dizer isso também. Eu tenho uma pergunta. Políticas públicas, né, do SUS e do SUAS, numa perspectiva decolonial, assim, como que a gente poderia pensar a questão da saúde um pouquinho mais, assim, nesses espaços de políticas públicas. Então, eu acho que como eu falei lá no início, eu acho que o certo seria cada etnia ser representada, ter o seu representante, né? Dentro desses espaços públicos. Porque, como eu falei, somente alguém que conhece a sua etnia, trabalha com o seu povo, ele vai saber falar por ele. Então, a gente fala muito em equidade, por exemplo. É algo que eu aprendi, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eu me sinto totalmente representada por ele, porque ele fala as falas são muito do povo negro, do povo que foi escravizado, e nós sempre ficamos em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Né? Isso é uma coisa que é bem, por exemplo, nas comissões hoje de avaliação, qualquer tipo de avaliação que trabalhe com órgãos indígenas, dificilmente tu vai ver um representante indígena lá dentro. Então, acho que tudo começa por aí, né? O que eu comecei falando lá no início, eu torno a repetir. Queremos ter voz e queremos ter vez. Falar pelo nosso povo, falar pelo nosso coletivo. Eu acho que é isso, assim. Não tenho nada a acrescentar, estou representada. A Aide, que mora comigo, tá aqui, quer fazer uma pergunta também. Oi, boa noite. Obrigada pela fala de vocês. Eu queria perguntar para vocês como vocês veem a perspectiva de gênero, assim, a partir de uma ideia de psicologia decolonial também, que eu fiquei pensando sobre isso durante as falas de vocês. Sabe que eu fiz uma aula só para isso, assim, porque as pessoas me perguntavam muito na universidade o que se existia gay, se existia lésbica, se os casais eram héteros e tal. E eu nunca tinha parado para pensar. Então, quando eu fui sentar, conversar sobre isso, eu fui entender o quanto ainda nos colonizam até nessa parte. Porque entrou a religião dentro das aldeias indígenas, dizendo que isso é pecado, que o indígena não tinha alma, que o indígena copulava em qualquer espaço, e tornou mais uma vez os indígenas escravos da Bíblia. Isso era algo que, assim, eu ficava... Mas na minha aldeia, por exemplo, eu sinto orgulho de dizer, muito orgulho, assim, temos gay,
temos lésbica, e eles são super respeitados, né? E hoje temos Tibira, por exemplo, que leva isso à frente, luta pela população LGBT, e ela super nos representa, porque essa coisa de gênero, ela foi imposta dentro das comunidades indígenas, né? Ela foi imposta fazendo com que nós acreditássemos que aquilo que fazíamos era errado. Mas até então não se tinha um parceiro só, se tinham vários parceiros, se tinham filhos com vários homens, assim como os homens tinham várias mulheres, não se tinha parceiros fixos, né? Se sentisse vontade, se sentisse atraída, era assim. Muitos povos, por exemplo, que ainda moram na Amazônia, que não são povos intocados ainda fazem isso. Já são povos que conhecem essas leis que existem, né, da família Margarina, e não estão nem aí, né? E vivem super bem com isso. Então, eu sempre digo, fomos colonizados. Essa coisa do casamento, do casamento hétero, não é nosso, né? Mas é mais uma herança do colonizador. Mas, como eu disse, torno a repetir, me sinto muito feliz, porque o meu povo, ele respeita o modo de ser e viver de todos aqueles que vivem na sua comunidade. Então, a gente tem gays e lésbicas e nunca sofreram um tipo de agressão, nunca se teve uma homofobia como em fora, né? Que eu sinto muita vergonha da homofobia que se tem fora. Então, eu fico muito feliz de dizer pelo meu povo caigangue que aqui a gente respeita todos os tipos de gênero, né? A escolha. Que coisa boa te ouvir, Parenta. Também vou nesse sentido, né? Lembrando que nessa caravela que veio para cá, dos itens que estava nessa bagagem foi a ideia de gênero, né? Então, esse gênero foi mais uma das imposições coloniais. Então, essa imposição, ela inventou, dentro da sua própria categoria, uma série de nomes que a gente usa hoje em algumas situações, mas que são nomes que nem fazem sentido para a gente, né? Porque essa noção de casamento do mundo contemporâneo, enfim, ela é muito pautada na ideia de propriedade, que você é dono de algo, né? E pra gente a terra não é nossa propriedade, né? A terra é de Anderu. Então, assim, se nem a terra é nossa propriedade, tampouco o corpo de outra pessoa vai ser, né? É algo que eu posso ser dono ou dona. Então, essa imposição de gênero, ela também é uma ideia, né? Trazida na caravela colonial. E nós fomos colonizados, né? Com certeza, como a Parenta comentou, e esse tipo de toxicidade também acaba sendo presente em alguns parentes, de alguns povos, infelizmente, mas esse é um fruto da colonização, isso não é uma ideia nossa, né? Então é um pouco nesse sentido. E eu tenho mais uma pergunta, na verdade é uma pergunta, mas se vocês, principalmente a Geni, que eu sei que faz parte, né, da BIPSI, da Articulação Brasileira das Indígenas Psicólogos, Psicólogas, eu vou deixar de novo ali o Insta para vocês poderem conferir o trabalho delas e também da BIPSI. Isso, assim, essa associação, inclusive convidar a Parenta para participar com a gente, ela é bem recente, né? Tem poucos meses que a gente divulgou. Tem parentes de vários povos do Brasil todo. E ela se faz necessária na medida em que, assim, né? A colonialidade ela é muito invisível para as pessoas, né? Então, por exemplo, se uma associação de psicologia nos últimos séculos foi composta só por pessoas brancas, ninguém vai dizer Associação Branca de Psicologia, porque entende que o branco representa o humano, o geral, o universal. Então, a nossa associação, ela vem como uma forma de ser contra-identitária nesse sentido, né? De que essas organizações são compostas majoritariamente por pessoas não indígenas e não levam nossa
questões e as nossas pautas, né, para instâncias como o Conselho Federal, os conselhos regionais. Então, essa organização foi feita nesse sentido, da gente levar nossas pautas e trazer nossas questões, né? E aí tem surgido outras também, que também é bem recente, que é a Articulação Brasileira de Indígenas Antropólogos, para quem quiser pesquisar, é a BIA, a sigla. Então, esse movimento que a gente tem feito, ele não é um movimento assim, estão querendo, né, ser sectários. É justamente uma reação ao sectarismo da branquitude. Então, como a gente não tem espaços, né, a gente se organiza para fazer essa retomada desses espaços. Então, convido vocês a conhecer essas organizações, né, que tem no Instagram, nas redes, enfim, para acompanhar. Muito bem. E Regiane, não sei se ainda está rolando aquela rifa que a gente tinha conversado lá no início, se tu quiser comentar um pouquinho também, porque a gente sabe que os povos originários estão sofrendo bastante agora, né, com a questão do Covid, falta de recursos. Então, é contigo. Então, eu vou divulgar um pouco da minha rifa, assim, a gente fez uma rifa porque a minha comunidade ela não está tendo ajuda, nem de CESAI, nem de FUNAI. Não sei se a parente deve ter visto, mas a FUNAI falou que gastou não sei quantos milhões lá com os povos indígenas, em cestas básicas, isso e aquilo, e as lideranças fizeram uma nota de repúdio, porque isso nunca chegou a nós, né? Os povos que estão mais perto da área urbana estão conseguindo assim ajuda de ONGs, né, de espaços assim que simpatizam com a cultura indígena, mas os povos que moram no interior, tipo eu que é mais fechado, os territórios são grandes, não estão tendo de nenhuma maneira. Primeiro, porque o auxílio emergencial que esse desgoverno nos coloca, ele coloca é muito rígido, né? Ele pede toda uma documentação, pede todo acesso à internet, coisa que muitos dos nossos aqui não tem muito documento, né? Muitos não têm documentos completos. Muitos não sabem ler, na verdade a maioria sabe ler, não sabe escrever, né? Não sabe muitas vezes não sabe nem assinar o seu nome. Então, muitos do meu povo, do meu coletivo, eles não tiveram acesso a esse auxílio emergencial. Então, a gente, pensando junto, assim, com as colegas que conhecem a minha luta, a gente montou essa rifa. Então, Merong Pataxó Rãrãrãe, que é um grande amigo, um guerreiro, disponibilizou um cocar, que é um dos prêmios. Tia Iracema, que é coiã e parteira, também colocou um ritual de purificação, né? Que pessoa que for escolhida, que for sorteada na rifa, desculpem, se estiver morando longe, vai ser enviado pelo correio. Se morar em Porto Alegre, Tia Iracema faz questão de dar esse banho, né? Eu coloquei um banho assim de atração, porque eu acho assim, coisa inédita, tá? Mas eu aprendi muito na minha adolescência, assim, na minha fase, assim, de namorados, de aquilo, que sim, tu tem que se sentir atraída, tu tem que atrair outras pessoas perto de ti, tu tem que se sentir bem. Então, esse é um banho de atração, né? Que faz com que as pessoas te olhem, que as pessoas sintam o que tem de bom em você. Então, esse banho eu vou dar. Mas também, se a pessoa morar longe, a gente vai enviar pelo correio, vai fazer tudo certinho. E o link aqui já tá aqui. Raquel, já colocaste? Já coloquei, sim. Eu agradeço muito, assim, qualquer contribuição é muito bem-vinda. Tem na explicação ali que pode ser enviado direto para minha conta, que ali não tem taxas, né? Porque a rifa, ela cobra uma taxa. Já compramos uma remessa de cestas básicas para dentro da comunidade. Só que tivemos também uma chuva de granizo aqui, então, assim, deteriorou muitas das casas. Só a minha casa foram 15 brasilites. Então, a gente tenta ajudar de toda forma, assim. Então, o que entra, a gente vai tentando ajudar todas as pessoas que precisam. Então, eu repito mais uma vez, qualquer contribuição é muito bem-vinda. Divulguem com os parentes, com aqueles que simpatizam com a luta.
porque é muito importante. Esses povos não estão conseguindo expor os seus artesanatos. Então, é muito complicado, assim, porque alguns até fogem para conseguir expor os seus artesanatos, para levarem para as colônias, se expondo ao risco dessa contaminação, né? O nosso povo está zerado, assim, fico muito feliz, não tem coronavírus hoje dentro da comunidade, né? Ficamos muito, muito felizes mesmo, porque essa doença, assim como muitas outras, dizimaram povos, né? Só na comunidade Caigangue foram 18 lideranças que foram mortas por esse vírus, né? E a gente são bibliotecas inteiras, são lideranças ao qual brigam, lutam pelos nossos territórios, que tiveram contato com outras pessoas e acabaram ficando vulneráveis à mercê desse coronavírus e falecendo, lutando pelos seus territórios. Então, eu torno a repetir, divulguem, é muito importante mesmo, né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui porque a Prof. Cláudia agilizou tudo, né? Eu não tinha dinheiro para colocar a internet, eu fico super feliz, assim, porque ela ajudou, né? A Raquel me ajudou muito, muito mesmo, porque aqui onde a gente está, a internet só via rádio, então tem que ter modem, né? Porque não se pega a internet Wi-Fi. E sem falar que eu tô desempregada, né? Eu me formei agora de pouco, assim, então tô na luta para ajudar o meu povo e é isso, assim. Também gostaria de divulgar já para vocês, assim, não é para agora, mas eu quero que vocês fiquem na expectativa, fiquem com meus contatos, que como eu falei, eu quero montar minha casa terapêutica, com tudo isso que eu falei para vocês, né? Com os rituais, com os cantos, com as danças, com as nossas comidas, né? Com as noites dormidas na oca, com as noites dormidas na rede, né? Ouvindo o barulho das águas, se sentindo conectado, se sentindo vivo. Isso é um sonho e eu vou conseguir chegar lá, vou conseguir mostrar o quanto a nossa cultura é viva e o quanto ainda os povos lutam para continuarem assim com o seu Kangengang né? Que é o que nos faz bem, o que nos faz sentirmos vivos. Agradeço muito. Eu acho que já estão se caminhando para o fim, Raquel. É isso? Então, agradeço muito assim, a todos vocês. Agradeço muito a todos que estiveram conosco nessa noite. E se cada um adquirir um pouquinho assim de tudo que eu e a Parenta falamos, tenho certeza que o amanhã, a psicologia, as pessoas, o abraço numa árvore, o sentir o cheiro da grama, o colocar os pés na terra, isso é maravilhoso. E isso é para a vida de vocês também. Eu tenho certeza que vocês vão se sentir vivos, né? Vão sair da coisa que é moldada, né? É tudo centralizada. Temos que viver, temos que nos manter vivos, não só o físico, não só a mente, o espiritual. Nós temos que ter alegria de viver, né? A gente tem que se sentir bem em chegar no serviço, temos que nos sentir bem em chegar em casa, em tomar um banho de rio, um banho de cachoeira, tomar um chá. Temos que nos sentir vivos para isso, né? Para que a gente viva muito bem, né? Então, eu compartilho com vocês dessa psicologia que me faz se sentir viva, que é a psicologia dos povos, que lutam há mais de 520 anos apenas para manter o seu bem viver, que, entre aspas, como o SUS diz, mas que eu não trago isso para minha vida, e mostrar o quanto é bonito esses territórios, essas falas, né, o quanto os nossos Yangres, os nossos Yangrons, que são os espíritos da floresta, os espíritos daqueles que já foram, estão juntos de nós. Então, agradeço muito, Parenta, pela tua fala, assim, me senti muito contemplada com tudo, né? Agradeço a Prof. Cláudia pelo convite, Raquel me recepcionou muito bem, conversamos muito nesses dias. Muito obrigada a todos. E mais uma vez, gratidão. Que o amanhã seja melhor para todos nós. Quem sabe essa pandemia hoje não está fazendo com que a gente repense na vida, né? Fora do Brasil, por exemplo, a gente vê até bichos andando pela cidade, coisa que era esquecida. Então, quem sabe aqui, hoje, nós não pensamos no amanhã melhor, né? Nessa sabedoria dos ancestrais que vamos passando de geração em geração. Então, gratidão. Geni, eu te acompanho também, sou uma grande fã tua.
E às vezes eu vejo que tem alguns cursos, algumas coisas assim, não sei se tem algum com inscrições abertas, mas se quiser divulgar também, fica bem à vontade. E é isso aí. Então, esses cursos, né, eu tenho feito desde o começo da pandemia, tem sido uma forma de arrecadação, né, para as nossas comunidades. Inclusive, até mandei um convite para a Parenta, se ela quiser ministrar um curso comigo sobre psicologia decolonial. Aí a gente pode ir divulgando depois e, enfim, partilhando com vocês. Essas formas dos cursos têm sido um jeito, né, de ao mesmo tempo fazer essa construção, né, trazer a nossa contribuição e ao mesmo tempo ter a contrapartida financeira, que também tem tudo a ver com o que a gente discutiu hoje, porque não dá para fazer a luta anticolonial com fome, sem ter moradia, sem ter vestimenta, né? Então, tem uma parte disso que é muito concreta, muito cotidiana da luta, né? Então, é esse o convite. Quero muito agradecer também. Foi uma alegria para mim estar aqui com vocês, uma honra te ouvir, Parenta. Espero que seja só o primeiro momento de muitos. E queria deixar um abraço, agradecer muito pelo convite. E a gente se vê em breve, espero. Raquel, uma dúvida, não precisa Muito nos escrever, obrigada. né? Diga. Não precisa nos escrevermos Não, assim. vocês não precisam. Não. Depois, aí eu vou conversando com vocês ou por e-mail ou pelo WhatsApp para ir combinando certinho. Aí já aproveito para avisar todos os que estão participando agora da sala, se quiserem o certificado, né, para clicar nesse linkzinho que eu deixei ali agora no final. E agradeço imensamente, então, a participação de todos. Muito obrigada.